Feliz Natal, meu irmão, minha irmã. Ontem nos encontramos aqui, era o dia domingo 24 de dezembro, e agora, hoje festejamos o Natal do Senhor Jesus. Tenho aqui um muito pequeno presépio, para ajudar-nos a ter ante os olhos algumas imagens da grandeza de sentido do que estamos a celebrar. Nesse dia de Natal, ou para este dia de Natal, o texto bíblico é João 1, capítulo 1 de João, o Evangelho de João, João capítulo 1, versículos 1 a 18. São os primeiros versículos do evangelista. É uma espécie de introdução do seu evangelho. Como sempre, primeiro a leitura, depois a meditação. Uma leitura de um texto bastante denso de teologia, com também apelo a certos termos ou estilos da filosofia da época, que requerem uma leitura atenta. Mas é um texto muito rico e muito bonito. Primeiro a leitura, João 1,18. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus. No princípio ela estava com Deus, e tudo foi feito por meio dela, da palavra. Sem ela, nada foi feito. O que foi feito nela era a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, mas as trevas não a receberam. Houve um homem enviado por Deus, seu nome era João. Este veio como testemunha para dar testemunho da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. Ele era a luz verdadeira, a palavra era a luz verdadeira que ilumina todo homem. Ela vinha ao mundo, ela estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dela. Mas o mundo não a reconheceu. Veio para o que era seu e os seus não a receberam. Mas a todos que a receberam, deu o poder de se tornarem filhos de Deus. Aos que creem em seu nome, eles não foram gerados no sangue, nem da vontade, nem de uma vontade da carne, nem de uma vontade do homem, mas de Deus. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. Nós vimos a sua glória, glória que tem junto ao Pai como Filho único, cheio de graça e verdade. João dá testemunho dela e clama: este é aquele de quem eu disse, que vem depois de mim. Passou adiante de mim, porque existia antes de mim. Pois da sua plenitude, todos nós recebemos graça sobre graça. Porque a lei foi dada por meio de Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Filho unigênito do Pai, que está no seio do Pai, este o deu a conhecer. É esta, meu irmão, a palavra desse dia 25 de dezembro, celebração do Natal de Nosso Senhor Jesus Cristo.
É interessante, uma reflexão que se é a figura mais filosófica e teológica do que histórico-narrativa, seria até espontâneo e connatural que para hoje o Evangelho fosse aquele do nascimento do Senhor Jesus em Belém, com os pastores e o seu hino, o seu canto, o anúncio do anjo, o encaminhamento dos pastores até Belém, contemplando um recém-nascido. Essas narrativas nós as temos nos evangelhos. Por que este outro texto de João, que se afigura de interpretação, de uma interpretação tão complexa e difícil? Não é tanto. E ao mesmo tempo, o evangelista João não quer apenas contar o que aconteceu lá em Belém, mas o significado de tudo quanto o que acontecera em Belém, o alcance de sentido para a existência humana. Vamos lá. No início era a palavra, e a palavra estava com Deus, e era Deus. Se você lembra bem o primeiro versículo bíblico, no início Deus criou o céu e a terra. Esse começo do Evangelho parece lembrar aquela interpretação do Gênesis, só que agora, no princípio, era a palavra e a palavra era Deus. Mas do que falar do que Deus fizera, criou o céu e a terra, agora quem Deus é. Parece que tudo ficou mais personalizado. Mais do que falar da grandeza de Deus, está a falar da sua proximidade amorosa. Em que modo? Tudo foi feito por meio dele. Ele era a vida, e a vida era a luz dos homens. Não se trata, pois, de ver quem era Deus e o seu poder onipotente de criar. Isso se vislumbra lá no Gênesis. Aqui é a relação de Deus com a humanidade. Era a luz dos homens. Mais do que falar do que Deus fez, da relação dele com a humanidade. Brilha nas trevas, mas as trevas não a compreenderam. Brilhar nas trevas. Tente se imaginar, meu irmão, minha irmã, num lugar extremamente escuro. Tudo é trevas. Difícil saber qual é o norte, qual é o sul. Para onde eu quero ir, que caminho eu quero seguir, que percursos eu quero assumir. Qualquer direção serve, nenhuma delas aponta para o quê? Para um rumo que responda aos anseios mais profundos de cada um de nós. É assim o sentido de quem não quer acolher o Senhor. O sentido da vida é uma vida sem sentido. Mas os que quiseram acolher, estes se tornaram filhos de Deus. Ou seja, não há nada de tão nobre e sublime na história de uma pessoa quanto ter, com o Deus onipotente, Criador do mundo criado, Senhor da história, com Ele um relacionamento de filhos. Por qual meio? Começa tudo, assim o evangelista quer dizer ao seu leitor, tudo começa por aceitar aquela palavra de Deus que mais do que um som, mais do que um conceito ou um enunciado, é uma pessoa que tem figura de criança, impotência de criança e fragilidade de criança, mas que estabeleceu sua tenda entre nós. A tradução,
A palavra se fez carne e habitou entre nós. O que está a dizer? Que Deus se vestiu e revestiu de todas as características humanas. Habitou. Originalmente o texto estabeleceu sua tenda entre nós. Tenda. É a ideia de uma habitação mais ou menos fixa, mas não totalmente fixa. Um dia está aqui, outro dia mais para lá e outro dia mais adiante. Ainda faz lembrar o caminho do povo de Deus no deserto. Se no deserto Deus enviava o seu anjo para acompanhar o seu povo, agora é o próprio Deus, palavra que se tornou carne, percorrendo os caminhos humanos, com todos os traços de uma criança frágil, mas falando com eloquência, até sem pronunciar palavras, falando com eloquência da grandeza de Deus, tão grande que foi capaz de se fazer pequeno. Eis aí o sentido do Natal. Um Deus amoroso que não quer mostrar sua onipotência, mas quer revelar quanto espera da humanidade, fazendo-se pequeno para ser acolhido e amado. Neste Natal, meu irmão, minha irmã, mais do que triunfos e grandezas, talvez valha silenciar para observar os traços de Deus no cotidiano da nossa vida. Deus deve ter dado muitos sinais de que caminha com você, meu irmão, minha irmã. Perceba, é esse o sentido do Natal. Que percebamos, Deus passou entre nós e nós o reconhecemos. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Vamos lá, meu irmão, minha irmã. Nesse dia de Natal, dia festivo, dia celebrativo, estamos a recordar, ou melhor, muito mais do que recordar, estamos a tomar consciência que um belo dia o Filho de Deus escolheu fazer parte da história humana. E o modo como isso aconteceu, o presépio aqui ao lado pode lhe mostrar. Um homem, José, uma jovem mãe, uma criança, uma manjedoura, até já tem aí os pastores, inclusive os pastores, sim, e os magos aí representados vieram visitar, vieram ver, vieram contemplar. Quem poderia imaginar que numa madrugada fria, lá da Palestina, no período mais elevado da história do Império Romano, quem diria, agora o Filho de Deus estabeleceu sua tenda entre nós. A imaginação pode nos levar até Belém, mas antes disso é preciso que nos concentremos. Que respiremos profundamente para que não apenas divaguemos com a imaginação para um cenário bucólico, bonito, de altas madrugadas, com muitos romances e mistificações a apresentar, não isso. Vamos imaginar um Deus criança entre nós. Mas antes disso, vamos pedir, vamos pacificar melhor a nossa interioridade. Respire profundamente,
Você aí, eu aqui, sem nenhuma pressa, sem nenhuma inquietação. Vamos pedir agora que o Espírito de Deus venha orar em nós. Venha nos ajudar a maravilhar-nos com a humildade de Deus, para que possamos não apenas falar de um passado distante, mas integrar no nosso presente aquela humildade de Deus, tamanha humildade que se tornou criança. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles a chama do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Agora vamos imaginar as cenas que o presépio pode nos inspirar. Contemple comigo. Fixe os seus olhos nessas imagens do presépio. José, Maria, fizeram uma viagem de 125 quilômetros aproximadamente, cavalgando um jumentinho. Ela, a mãe grávida. José, difícil saber, provavelmente caminhando. Tente imaginar o que pensaria a mãe grávida, ela. As mães que acompanham podem recordar como foi a gravidez. Também ela. Talvez até se perguntasse a Deus: por que isso, Senhor? Mas vejam os pastores, as ovelhas, nada tão isolado, tão quieto, tão distante, inclusive, ninguém imaginaria. E o Filho de Deus acomodado em uma manjedoura. O mundo inteiro em grandes movimentos, em grandes dinamismos, o império ocupado com as conquistas, no templo em Jerusalém ocupados com o movimento religioso do templo, os cultos e os sacrifícios, os agricultores tentando plantar ou tentando colher. Tudo sugere quietude, e Deus no silêncio, nascido de uma mulher, com ares de criança, em meio a um grupo de pastores. Pastores eram desprezados naquele tempo. Tente-se imaginar um pastor, meu irmão, minha irmã, chegando com a notícia de que o anjo lhes anunciara: um Salvador havia nascido. Poderiam ver eles um Salvador aí? Aquelas imagens sugeriam alguma potência ou onipotência? A mãe ainda fragilizada, provavelmente, pela experiência do parto. O nosso bom José, quem sabe, procurando algum emprego de diarista para poder assegurar um mínimo para eles. Aquele bebezinho só tinha forças para mamar. Deus está aí. Pode isso acontecer como um fato real? Vamos imaginar aqueles pastores se entreolhando, talvez contando para José, contando para Maria as imagens do anjo, dos anjos que cantavam e do anjo que anunciava. Talvez estejam eles a perceber
tentar identificar o que eles tinham ouvido. Uma grande notícia. Uma notícia grande, feliz, que serviria para todo o povo como anúncio de uma verdade sublime da parte de Deus, mas numa criancinha pobre. Acaso não havia outros anúncios e outras criancinhas? Tudo poderia ser ilusório ou veraz. Agora tente imaginar-se lá, meu irmão, minha irmã. Você, eu, nós como um dos pastores. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vamos considerar a leitura novamente. A palavra de Deus agora é pessoa. A palavra de Deus se pronuncia com o choro de um bebezinho, com uma mãe maravilhada com o que lhe acontecera, com um futuro cheio de incertezas, ou com aquele homem, José, totalmente leal, confiável, obediente a seu Deus. Tente observar, é possível perceber traços de Deus aí? Acaso seria sinal de que Deus era bom e de uma bondade que até então nunca fora revelada? Uma criancinha. E talvez a mãe do Senhor que estava lá queira olhar para mim e para você para dizer: sim, é filho de Deus. Ela não quer convencer por argumentos. Ela não quer persuadir mediante forças discursivas. Ela só tem seu olhar sereno e alegre. É filho de Deus. Agora vamos nos imaginar aqueles pastores devem ter se inclinado para a sua criança, para aquela criança. Talvez tenham querido acariciá-lo com aquelas suas mãos grossas, quase primitivas. Tão rude que era o trabalho, ou que tão rude quanto o trabalho exigia deles. Pastores ridicularizados porque tidos por pessoas ambíguas de comportamento. Mas tente vê-los inclinar-se ao Senhor Jesus. Olham para a mãe, olham para a criança, encantam-se. Agora ponha-se lá. Vá até o presépio aí da sua casa. Um pequeno, por menor que seja o presépio. Tente olhar para a criança do seu presépio e imaginar como Deus é amoroso e grande no seu apreço pelos pequenos. E vamos pedir, você aí, eu aqui, que o Senhor Deus nos conceda a capacidade de reconhecer sua presença na história das pessoas pequenas e humildes. Lá em Nazaré foi assim. Os pastores foram ver, contemplaram, festejaram. Era verdade. Reze comigo. Senhor Deus, fonte de vida, fonte de amor, que Teu Espírito faça-nos aptos, capazes, sensíveis à Tua presença. Que possamos lançar nosso olhar compassivo para quem? Para todos os pequenos e pobres que encontrarmos. E aguçar
aperfeiçoar nossa percepção e perceber a Tua presença naqueles fracos que neste Natal encontrarmos. Essa é a nossa oração para um dia como hoje. Feliz Natal, meu irmão, minha irmã, que o Espírito de Deus lhe conceda aquelas alegrias proporcionadas aos pastores lá em Belém.